Bom, é hora de você pegar o seu papel e caneta, porque a partir de agora falaremos sobre como estabelecer limites para que você tenha relações saudáveis. Vamos falar sobre como estabelecer limites para você ter relações saudáveis. Um dos maiores estressores da autoestima é exatamente relações tóxicas, relações que te prejudicam, relações que tiram a sua energia, relações que fazem você se sentir a pior pessoa do mundo. E relações tóxicas, elas existem aos montes, infelizmente. Não é apenas uma relação amorosa, como eu sempre digo. Relação tóxica, ela pode acontecer entre familiares, entre mãe e filha, filho e mãe, pai e filho, tios, avós, amigos, no seu ambiente de trabalho, ou seja, relações tóxicas, elas estão aí, infelizmente, no nosso caminho. E um dos maiores sabotadores é a sua falta de limites, a falta de estabelecer limites para que essas relações, elas não te atinjam mais. Você tem que pensar que uma relação tóxica, uma relação que não é saudável, ela rouba a sua energia. E nós precisamos de energia para fazer várias coisas na vida. A gente precisa de energia para trabalhar, para pensar, para fazer as nossas atividades diárias. Energia, nós precisamos dessa energia. E como que uma relação tóxica tira a minha energia? Porque quando um fato acontece, quando você escuta uma palavra que é ruim, quando você é desvalorizada, quando você é desrespeitado, por exemplo, o que acontece? Muitas vezes os pensamentos, eles ficam em looping naquele assunto, naquela situação. Alguém se identifica com isso? Escreve eu aqui. Se você tem muitas vezes pensamentos repetitivos, você fica ali repetindo aqueles pensamentos. E pensar gasta energia. Pensar gasta energia. Por quê? Porque você está fazendo um processo meio que automático da sua mente de pensar, sentir e agir. Então, isso faz com que você perca energia. E quando você perde energia, você, por exemplo, procrastina. Você, por exemplo, deixa de fazer as coisas com a mesma intensidade que você faria se você estivesse 100% saudável. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho para eu saber se isso faz sentido para você. Bom dia, Daniela, seja bem-vinda. Luiz, minha relação tóxica principalmente é comigo mesmo. Sim, muito através desses pensamentos. Com toda certeza, esses pensamentos, eles precisam ser contidos, porque eles vão roubar a sua energia. E você já deve estar vendo, Luiz, esse reflexo na tua vida, nos teus resultados. Por quê? Porque para você ter um resultado X na sua vida, você precisa ter um comportamento, ou seja, você precisa entrar em ação. Só que quando você está doente, você vai ter um nível de intensidade para fazer qualquer ação menor do que quando você está saudável. Faz sentido? Ou seja, esse gasto de energia excessivo, ele precisa ser contido. Por quê? Porque tem muitos efeitos colaterais aí. Um deles, por exemplo, quando você baixa a energia, quando a sua mente entende que você está com baixa energia, para ela isso é um risco de morte. Ela quer que você garanta a sobrevivência. E aí sabe o que ela muitas vezes faz? Ela te joga para uma zona confortável. Para uma zona, já ouviu aquela expressão zona de conforto? Uma zona confortável. Que para alguns pode ser, por exemplo, ficar deitado no sofá. Para outros, pode ser comer demais. Comer aquele doce que você não deveria comer. Pode ser beber demais, aquilo que você talvez não pudesse fazer. Ou comprar demais. Aliás, comprar se tornou para muitas pessoas um grande anestésico. E eu falo com propriedade porque isso foi o que me acompanhou por muito tempo. Eu era um comprador compulsivo, porque existia uma dor, a minha mente percebia que eu estava com pouca energia e comprar me dava a sensação de que eu estava melhor. Me dava uma sensação de alívio. Aliás, toda compulsão, guarda isso que eu vou te falar, toda compulsão, ela traz primeiro um alívio. Ela traz um alívio. Compulsão por compras, compulsão por bebida, compulsão por comida, compulsão por pornografia, compulsão por sexo.
traz primeiro um alívio. Depois, talvez, pode trazer um prazer. Pode trazer um prazer. Então entenda que na relação tóxica você perde muita energia. E como que você estabelece limites? Para estabelecer limites, eu vou te falar uma coisa que é simples de você fazer, mas ao mesmo tempo eu sei que é difícil, porque senão, se fosse fácil, você não estaria aqui. Para você estabelecer limites, você precisa aprender a dizer, escreve aqui, não. Você precisa aprender a dizer não. Só que, como eu disse, é simples, mas eu sei que é difícil. Quem aqui tem dificuldade de dizer não para os outros? Quem tem dificuldade de estabelecer muitas vezes, falar um não e não saber como lidar com a reação da pessoa? Talvez você hoje seja refém de relações muito tóxicas. Por quê? Porque você não conseguiu estabelecer limites ao longo da sua vida. Você não conseguiu dizer esse não. Isso, não. Boa, Neide. Seja bem-vinda. A Gabi, eu tinha. A Jaque, eu. Ou seja, falar esse não é o que vai fazer com que você estabeleça limites. Só que a dificuldade, ela faz com que você permita dizer sim quando você quer dizer não. Alguém já viveu essa situação? Eu quero dizer não, mas eu acabo dizendo sim, eu acabo fazendo algo que é contrário àquilo que eu gostaria, simplesmente porque eu não quero ficar de mal de ninguém. Ó, Dulcineia, não consigo. Que bom que você está reconhecendo isso. Esse é o primeiro começo sempre, reconhecer. Bom dia, Vânia, bom dia, Anderley, também por aqui, a Thay. O Luiz, o problema para mim é ouvir não. E a dificuldade de ouvir não é o caminho, inclusive, para você aprender a dizer não. A gente precisa se acostumar a ouvir o não. Para você começar a falar esse não com naturalidade, você precisa se acostumar a ouvir o não. E por que é difícil para as pessoas ouvirem o não? Porque existe escreva aqui, ferida emocional. Existe uma ferida emocional. Porque se você pegar um bebê, o bebê, quando ele nasce, ele escuta o não, ou a criança pequena, para ela o não é apenas uma palavra. O problema é como esse não foi dito para você. Como esse não foi falado. Ou como você sentiu esse não. Porque, presta muita atenção, você pode chegar para mim e me pedir alguma coisa. Gata, você pode me fazer um favor? E aí eu posso falar aqui para Gabi, olha Gabi, não posso fazer esse favor hoje para você. E ponto. E dessa maneira, talvez a Gabi fique um pouco desconfortável, mas ok, talvez ela vá entender. Agora, dependendo, e principalmente pensando na sua infância, a maneira como você recebeu esse não. Aí eu vou dar um outro exemplo. A Gabi chega para mim, Gata, você pode fazer um favor para mim? E aí eu chego, não Gabi, para de me encher o saco. Para, não quero, não vou fazer. Você é isso, você é aquilo. Essa maneira traz um impacto diferente. E principalmente quando você é criança. Porque a gente precisa entender que na infância você precisava de afeto, de proteção, especialmente dos seus pais. Você precisava ser cuidado pelos seus pais. Você precisava de carinho. E quando isso acontece, existe um medo inconsciente de não pertencer. De não pertencer. Pertencimento, escreve aqui, pertencimento é algo que a nossa mente busca o tempo todo. O tempo todo. Porque isso nos garantiu a sobrevivência. Aliás, tudo se trata de sobrevivência. Guarda essa frase. Para você que está chegando hoje aqui, essa talvez seja a frase que eu fale todos os dias da minha vida, em algum momento. Tudo se trata de sobrevivência. Essa frase mudou a minha vida, de verdade. Quando eu entendi que tudo se trata de sobrevivência, eu consigo
entender muitos comportamentos da minha vida. Tudo se trata de sobrevivência. E pertencer foi algo que garantiu a sobrevivência da nossa espécie. Garantiu. Então, quando o meu pai ou a minha mãe dizem não para mim, e de uma maneira com uma carga emocional muito grande, há um medo de eu não pertencer. Há um medo de eu não estar mais ali, estar desprotegido. E aí isso fica como uma lição. Então, se eu digo um não para alguém, ou se eu recebo um não, isso tem muito a ver com a maneira como a minha mente interpretou isso na minha infância. Então a minha dificuldade hoje de dizer não está muito atrelada ao meu medo de receber um não. Faz sentido isso para você? Agora, você pode ter recebido esse não, como eu disse, verbalmente, como nesse exemplo que eu dei aqui. Mas você pode ter recebido esse não emocionalmente. Ou seja, ferida do abandono ou ferida da rejeição. Você, pelas razões da sua história, você foi de uma certa maneira abandonada ou rejeitada por essa mãe. Você recebeu esse não dela. E aí também, por pertencimento, você aceita situações. Você não quer deixar de pertencer. A falta de limites, de você colocar limites nas pessoas, especialmente nas relações tóxicas, é por conta do seu medo do não, o medo da rejeição, o medo do abandono. Porque você já viveu isso. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. É isso que você precisa olhar agora. Por quê? Para você estabelecer um limite saudável com qualquer pessoa, seja numa relação amorosa, seja numa relação familiar, você tem que estar disposta a receber esse não ou até mesmo desapegar dessa pessoa. Entende isso? Você tem que estar disposta a deixar para trás, talvez, uma relação. Por quê? Porque as pessoas são o que elas são. E muitas vezes você está enxugando gelo numa relação que não tem mais jeito. Porque a pessoa não quer mudar. E não adianta apenas uma pessoa querer mudar. Eu fico muito feliz que você esteja aqui querendo essa mudança. Mas, se você hoje tem uma relação tóxica, abusiva, a outra pessoa também precisa querer mudar. Não há como. Não há como. Vocês precisam entrar num acordo. Agora, o ponto principal é, isso não depende de você. Faz sentido? Não depende se o outro vai mudar ou não. O que depende de você são as suas ações, as suas escolhas, a sua preparação. Então, para você estabelecer limites e criar relações saudáveis, você primeiro tem que estar disposto a romper. Você precisa estar disposta a romper. Isso vai acontecer? Não sei. Mas você tem que estar disposto, isso precisa estar como uma possibilidade. E você vai ter que lidar bem com isso, você vai ter que aprender a lidar com essa situação. O problema hoje é que quando você não consegue estabelecer um limite, é que você tem medo do rompimento. Você tem um medo do seu marido ou da sua esposa ir embora. Você tem medo do papai ou da mamãe não olharem mais para você. E aí você permite a toxicidade dessas pessoas na sua vida. E aqui o que eu vou te falar pode te chocar. Mas você precisa olhar para você em primeiro lugar nesse momento. Não adianta querer bancar o bom ou a boa samaritana que vai aguentar o mundo nas costas, que vai se sacrificar pelo bem-estar da família. Não. Isso não vai resolver o seu problema. O que vai resolver o seu problema é você ter forças para dizer esse não. Quando você diz esse não, você está começando a recuperar sua autoestima.
quando você consegue dizer o primeiro não e suportar a consequência desse não, porque a maioria das pessoas está acostumada com você de um jeito. Vamos imaginar, quem aqui é a pessoa que carrega o mundo nas costas, que faz tudo para todo mundo? Escreve eu aqui. A Sony, consegui bloquear em tudo. É mesmo, Sony? Parabéns! Palmas para a Sony. Que legal, fico felicíssimo por isso. Parabéns, parabéns. Eu sei porque eu estava acompanhando um pouquinho no privado a relação dela. Parabéns, se você conseguiu isso, estou muito feliz. Aliás, enquanto você vai escrevendo aqui, se você é essa pessoa que está acostumada a carregar todo mundo nas costas, tem um convite para te fazer. Hoje a gente tem encontro ao vivo da comunidade Autoestima Saudável. Vou até colocar aqui de novo, às 9 horas da noite. É gratuito, só que você precisa entrar no grupo da comunidade Autoestima Saudável, porque não é uma live como essa que eu estou fazendo aqui, não é no Instagram. É numa sala fechada. Então, você escreve autoestima aqui nos comentários e recebe uma mensagem no seu direct, clica no botão e entra no grupo. Tudo bem? Entra no grupo, porque a gente vai falar hoje sobre o hábito mais destruidor da autoestima. A Gabi, inclusive essa semana saíram 2 nãos importantes de familiares pedindo dinheiro emprestado. Parabéns, Gabi. Ótimo, que bom que você conseguiu dizer esse não. Você precisa entender que você é a pessoa mais importante nesse momento. E você precisa compreender, você precisa, na verdade, aceitar que pessoas vão se desconectar de você, como a Gabi falou aqui, caso você diga esse não. E você precisa suportar isso, suportar essa consequência. Enquanto você não suportar isso, vai ser muito difícil para você estabelecer limites saudáveis. E aqui é uma escolha. É uma escolha entre você, hoje, que está doente, que está enfraquecida com sua autoestima doente, sem forças, sendo manipulada muitas vezes por um narcisista, e a escolha sobre alguém que você quer ser e que você merece ser. Alguém livre, alguém que pode verdadeiramente mudar a própria vida. Qual é a escolha que você faz? Você quer continuar nesse sofrimento? Ou você quer ter uma vida diferente? É sobre isso que você precisa decidir agora. Essa é a grande decisão que você precisa tomar nesse momento. Quem você quer ser? A pessoa que fica se vitimizando, reclamando o tempo todo e aceitando ser desvalorizada, diminuída, ou alguém que se coloca e diz o não. E diz o não com tranquilidade, sem medo de não pertencer ou não. É essa escolha que você precisa fazer. Quem você quer ser a partir de agora? Estabelecer esses limites é fundamental para você reconstruir a sua autoestima. Lembra, a autoestima é a maneira como você se enxerga. Quando você não estabelece limites, a sua autoestima fica doente. Estabelecer limites é você entender o que é bom para você. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo aqui, ó. Presta muita atenção. Deixa eu ver aqui só um comentário da Sony. Gratidão às suas lives, suas palavras. Estive ausente das lives, mas estou de volta. Obrigada mesmo. Que bom. Estou bem mais forte com tantos ensinamentos de qualidade. Obrigado, fico muito feliz que você esteja bem. Me libertei, mesmo não estando aqui no momento das suas lives, mas acompanhava depois e mais uma vez a live. Legal, fico feliz. Parabéns, viu? E esteja hoje no nosso encontro da autoestima, da comunidade Autoestima Saudável, que a gente vai falar desse hábito destruidor e vai ter um processo terapêutico no final. Tudo bem? Imagina a seguinte situação. Imagina que você está na sua casa e você limpou a sua casa. Sabe aquela faxina, aquele faxinão que você faz e a casa fica brilhando, que você sente orgulho,
que você sente o cheiro, né, do produto de limpeza, fala, nossa, minha casa tá linda, tá olha, que casa maravilhosa. Alguém, você já fez isso? Eu faço isso algumas vezes aqui em casa, eu gosto de serviços domésticos. E, cara, dá aquela sensação de prazer, né? Nossa, aqui ó, tá limpinho, tá tudo organizado e tudo mais. Tá cheiroso. Aí imagina que chega uma pessoa bem tóxica. Chega uma pessoa que chega com 2 sacos de lixo, daqueles bem fedorentos. Quando você não estabelece limites, sabe o que essa pessoa faz? Ela joga o saco de lixo na sua casa limpinha, a casa que você acabou de limpar. Isso é você não estabelecer limites. Isso é você permitir que o outro venha e faça o que ele quiser, com você desvalorizando todo o seu trabalho ou esforço. É você que precisa impedir essa pessoa de entrar na sua casa. É você que precisa impedir essa pessoa de abrir esse saco de lixo. E você está permitindo pessoas jogarem lixo na sua vida, na sua mente muitas vezes, à vontade. Alguém que se identifica com isso? À vontade. E é você que fica com aquele lixo, é você que fica remoendo aquele lixo. Porque a pessoa joga, sabe o que ela faz? Ela vai embora, ela vira as costas e vai embora. E ela te deixa com todo aquele lixo na sua casa que antes estava limpa e agora está suja. Por isso que ou você estabelece esses limites, ou você vai continuar enfraquecida com a sua autoestima doente. Agora, qual é o caminho? O caminho é o mesmo que eu falo aqui todas as manhãs. Você precisa tornar de novo a sua autoestima saudável. A maneira como você se enxerga e como que você faz isso, curando as suas feridas emocionais. Você precisa tirar esse medo de dizer não. Porque é esse medo de dizer não que permite que você deixe a pessoa tóxica jogar lixo na sua casa limpa. E aí você, mesmo ali querendo matar essa pessoa, você aceita, porque você não quer desagradá-la. Para de permitir isso na sua vida. Para de normalizar isso. Isso não é normal. Não é normal alguém carregar o mundo nas costas. Para de bancar a heroína ou o herói. Você não precisa ser essa pessoa. Você está sendo essa pessoa por uma necessidade que você tem por conta de uma ferida emocional. Você está carregando o mundo nas costas não é por culpa das pessoas ao seu redor que jogam isso para você. E aqui você precisa assumir a sua responsabilidade e sair do papel de vítima. E eu sei que isso é duro de você escutar, mas é a melhor maneira que eu posso te dizer. Você precisa sair do papel de vítima. Ai, todo mundo joga as coisas para eu fazer. Sim, porque você aceita. O dia que você começar a dizer não, elas vão parar e elas vão procurar, e aí desculpa o termo que eu vou usar aqui, as pessoas vão procurar outro trouxa para isso. Simples assim. Elas vão procurar outro trouxa para que você, para satisfazê-las. Entende isso? A importância de você recuperar sua autoestima, a importância de você curar suas feridas emocionais, porque a partir daí a sua autoestima passa de novo a ser saudável. Uma autoestima saudável é o que muda a vida das pessoas. Porque as pessoas ficam procurando coragem. A coragem é a ação. É a ação com preparação. Só que a coragem, ela só aparece na sua vida quando você recupera a sua autoestima. Não dá para você ter coragem antes de você curar a sua autoestima. Entende isso? Você precisa olhar para essas feridas emocionais. Por quê? Porque é o seu medo de não pertencer, é o medo de ser rejeitada talvez de novo, o medo de ser abandonada de novo, o medo de ser humilhada de novo, que faz com que você permaneça dizendo sim para todo mundo. Só que esse sim para todo mundo está custando a tua vida.
Esse sim para todo mundo está custando os melhores anos da sua vida, está custando a sua saúde física, a sua saúde emocional? Ou eu estou inventando aqui? Você sabe melhor do que eu. A sua falta de colocar limites nas pessoas, especialmente essas tóxicas, essa falta está te custando muita coisa. Não é apenas um favor. Você está fazendo isso por conta do seu medo de não pertencer, o medo de ser abandonada, o medo de ser rejeitada, o medo de ser humilhada, que em algum momento aconteceu. Em algum momento isso aconteceu e deixou uma ferida. Por isso que tratar a causa é tão importante. É por isso que quando eu trato a causa dessa ferida emocional, eu ressignifico isso. E a partir daí eu domino as minhas emoções. Eu tenho blindagem emocional. Escreve aqui, blindagem emocional. Blindagem emocional é esse domínio. É esse domínio das emoções. Mas isso é algo que só você pode fazer. Você precisa recuperar essa autoestima. Quando você recupera a sua autoestima, você pode confiar mais em si, você pode recuperar a sua autoconfiança. A autoconfiança é um combustível para você agir, porque você voltou a confiar nas suas escolhas, nas suas decisões, nos seus talentos, nas suas habilidades. E autoconfiança gera ação. E quando você age, há um resultado. As coisas começam a acontecer. Isso, Gabi, a gente aprende a dar o limite. Aí você diz esse não sem sofrer. Porque o não, escreve essa frase que eu vou te dizer aqui. É uma das frases que são um dos meus mantras, de verdade. Eu também tinha muita dificuldade de dizer não. Hoje eu falo não com muita tranquilidade. Escreve aqui. Não é uma frase completa. O não precisa de explicação. O não precisa de justificativa. Não é uma frase completa. Não é não. Ponto. Você não precisa justificar. Talvez você queira justificar por educação, enfim. Mas o não, ele não precisa, não tem um manual que exija que você tenha que dar algum tipo de explicação. Não porque não me agrada, porque eu não quero fazer, porque isso não é bom para mim. Não é uma frase completa. E você tem total capacidade disso, de falar esse não. Você tem total capacidade de aprender a falar esse não. Porque enquanto você não conseguir dizer esse não, você não vai conseguir estabelecer limites na sua vida. E aí qualquer pessoa vai entrar na sua casa limpa, na casa que está cheirosinha, e vai derramar sacos de lixo lá dentro. E quando isso acontece, a sua autoestima adoece. Adoece. Porque você se sente desvalorizada, frustrada, menor. E aí isso tira o quê? A sua autoconfiança. Sem autoconfiança você não age. E sem ação não tem transformação, não tem resultado. Eu gravei um vídeo ontem para o YouTube. Aliás, assista lá depois. Falando exatamente sobre procrastinação. Quem aqui procrastina? A procrastinação, ela tem muito a ver com autoestima. Procrastinação não é... Se fosse simplesmente vai lá e faz, putz, o mundo estaria perfeito. Não haveria mais gente procrastinando. Mas não é isso. Existem limitações emocionais que fazem com que você não consiga realmente agir.
Procrastinação é um sintoma de uma autoestima doente. Quantas pessoas, e você talvez seja uma delas, você saiba o que tem que fazer, você tenha talentos, habilidades, você estudou, você tem conhecimento e você não age. Alguém que se identifica com isso? Você talvez esteja aí adiando a tua vida, o que eu chamo de vida de coragem, uma vida que é boa para você, porque você está procrastinando isso. Só que não é somente agir, vai lá e faz. Você não está agindo porque a tua autoestima está doente. Você não se sente capaz, você não se sente bom o suficiente, você não se sente seguro para fazer. E aí o que acontece? Você paralisa. Você paralisa. E isso, Liginha, você fica sem força, só gastando energia com o pensamento. Exatamente. E aí você olha a vida passar. Por isso que autoestima é a base de tudo. Quando você reencontra uma autoestima saudável, quando você estabelece uma autoestima saudável na tua vida, as coisas fluem normalmente. O problema é que você fica focado no resultado. Presta atenção no que eu vou te falar. Você olha, por exemplo, a tua conta bancária e aí você vê lá um número ruim, um número que você não gostaria de ver, talvez até um número negativo. E aí você fica obcecada pelo resultado. Só que você precisa ficar obcecada pelo processo. Pelo processo. O processo de recuperar, por exemplo, o teu fluxo financeiro, a maneira como você lida com dinheiro, porque é isso que vai gerar um resultado diferente. Faz sentido? Eu falei uma coisa ontem na comunidade Coragem, que é o grupo de pessoas que eu acompanho mais de perto. Os processos são soberanos. Os processos são soberanos e a gente precisa respeitar os processos. Os processos existem para que a gente chegue a um resultado. Só que se você ficar obcecada pelo resultado, você esquece o processo. Faz sentido? A Célia, oi Célia, o que seria autoestima? Opa, vamos lá, autoestima é a maneira como você se enxerga, é a maneira como você se vê, é a maneira como você se trata, especialmente nos momentos mais difíceis. Nos momentos mais difíceis. Faz sentido isso? Isso é autoestima. E existem dois tipos de autoestima. A autoestima saudável, que é uma autoestima onde você se enxerga do jeito que você é, e existe uma autoestima doente, que existe uma distorção influenciada pelas feridas emocionais. Tudo bem? Luiz, nós que estamos aqui hoje somos vitoriosos, sim, e não conseguimos enxergar isso, quem somos. Boa, Luiz. Sem dúvida. Vocês, quem está aqui hoje já faz parte de uma grande minoria, infelizmente, do planeta. A maioria das pessoas está totalmente absorvida por uma rotina automática, fazendo coisas por fazer sem autoconsciência. O que quem está aqui está buscando, e cada um, claro, no seu momento, dentro dos seus desafios, mas gostei do que o Luiz falou, você pode se sentir um vitorioso, uma vitoriosa. Tudo bem? A Jaque, não tem como alcançar um propósito sem passar pelo processo. Não há. Os processos são soberanos e a gente precisa respeitá-los. A gente perde muito tempo, às vezes, buscando saídas mágicas, truquezinhos. Não existe truquezinho. Não existe. Porque se o truquezinho funcionasse, estaria todo mundo bem. Não tem. Não tem como você ter a barriga tanquinho sem fazer abdominal. Não tem. Não tem como você ter uma saúde física se você não cuidar da tua alimentação, se você não fizer exercício físico. Não tem. Não tem como você ter prosperidade financeira se você não souber lidar com dinheiro. Não há como.
A gente precisa parar de querer soluções rápidas e mágicas. Por isso eu vou te fazer o convite de novo hoje, à noite, às 21 horas, horário de Brasília. Vem assistir essa aula comigo sobre esse que é o pior hábito que destrói uma autoestima saudável. E no final vai ter um processo terapêutico. Eu vou fazer um processo terapêutico para você sair melhor dessa noite. É um processo. Ô gata, nessa noite eu vou curar todas as minhas feridas emocionais? Óbvio que não. Eu não vou prometer isso jamais. Jamais para você. Mas o que eu prometo é, você vai sair melhor do que você chegou. Isso eu garanto para você. Você vai sair melhor. Às 21 horas, horário de Brasília. Tá bom? Então escreve autoestima aqui. Você vai receber uma mensagem no seu direct, no seu privado aqui do Instagram. Clica no botão para entrar no grupo de WhatsApp. É só isso. Porque o link vai estar lá no final da tarde. A gente faz pela plataforma Zoom. Então você vai estar numa sala fechada. Não é aqui no Instagram. Tudo bem? Boa, Luiz. Oi, Silvia. Bom dia. A Liginha, minha cunhada, se inscreveu ontem à noite. Excelente. Muito bom. Bom, era sobre isso que eu queria falar com você hoje. Espero você de verdade hoje nessa aula secreta, nessa aula sobre essa aula da comunidade Autoestima Saudável. Lá eu tô todos os dias também dando conteúdos, gravando áudios exclusivos. Então venha para você participar desse encontro hoje às 21 horas, horário de Brasília. Tá bom? É isso, a gente se vê amanhã também às 8h15 para mais um Mentalidade Yogata, tá bom? Um grande abraço, tchau!